Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos colocar aqui em tela um tema que, na verdade, incomoda muito, né, dentro de um processo de mentoring, desde que a pessoa não seja habilitada para lidar com as questões de natureza psicológica de uma forma técnica, de uma maneira profissional. Na verdade, o tema mentoring versus ou mentoring ou mentoring ou, não é psicoterapia, é algo que a mim particularmente incomoda muito, não pelo fato de encontrar tantos problemas pela frente, mas incomoda porque desde a época desde a época do coaching, né, do reinado do coaching, ele ainda reina, né? O bom coaching sempre vai reinar. Mas quando virou uma onda no mercado, eu passei a ouvir uma quantidade imensa de reclamações de pessoas que tinham contratado coaches e, de repente, saíram da situação de uma forma pior do que como entraram. Simplesmente porque, dentro do processo, tiveram, né, alguns problemas e algumas circunstâncias que, na verdade, o profissional não poderia continuar, né, levando o processo adiante, porque não eram questões que pudessem ser resolvidas pelo coaching em si, pelo processo de coaching em si. Então, o que aconteceu muito no mercado é que coaches, para não perderem, não são verdadeiros coaches, na verdade, porque a questão da ética aqui é muito importante para a pessoa se designar um coach e também um mentor. Mas, para não perder o cliente, continua o processo, estraga tudo, estraga a imagem, né, de uma coisa fantástica que é o coaching. Então, eu tenho esse receio de que algo já esteja acontecendo dentro do campo do mentor. Tenho muito receio disso. Né? Que você começa um processo em que o que vale é a bagagem que você tem, a sua vontade de fazer o outro progredir, né? O seu acolhimento do outro, o quanto você pode aconselhá-lo, o quanto você pode fazer aquela pessoa crescer. E, de repente, há momentos ou fases da vida em que nem todo mundo é mentorável. Nós temos que entender isso. Né? Nem toda pessoa é mentorável. Pode ser que não seja mentorável em nenhuma fase da vida, mas pode ser que não seja mentorável apenas em um determinado período da vida. E quem é mentor não pode insistir nisso, não pode levar em frente o processo se aquele indivíduo não está em condições psicoemocionais de fazer esse processo ir adiante. Então, nós não podemos forçar essa barra. Ok? Então, antes de tudo, o que nós vamos tratar aqui tem uma base ética. Tem um fundamento ético. Ou seja, quem é mentor e apenas mentor, quem é mentor e não é psicoterapeuta, né, se encontra um determinado problema que impede o progresso do mentorado, né, não pode levar o processo à frente. Não pode. Tem que encaminhar para alguém que seja especialista, no caso, alguém da área da psicologia. Ok? Então, para isso, nós convidamos hoje duas psicólogas que têm a nossa formação em mentoring, a Joan e a Sueli. A apresentação delas já foi feita no próprio convite, que foi enviado para vocês. Qualquer outra coisa que queiram saber depois, fiquem à vontade para perguntar a cada uma delas, em termos pessoais, profissionais e tudo mais. E eu vou fazer o seguinte, eu imaginei o seguinte esquema. Eu vou fazer uma pequena introdução, utilizando até um material que eu costumo utilizar na minha formação em mentoring, explicando qual é uma visão geral de onde atua o processo de mentoring e onde atua o processo da psicoterapia. Há uma região limítrofe entre as duas coisas, em que nada é muito bem definido, mas há áreas que são bem distintas. Tá certo? Eu vou pedir licença aqui para projetar um slide. Compartilhar com vocês aqui.
Não sei se o que está tomando a tela toda já. Ok? Muito bem. Então, tudo começa no raciocínio de um contínuo. No contínuo, eu tenho um extremo, digamos, com a situação bastante negativa, e no outro extremo, uma situação bastante positiva. Isso pode formar um contínuo, indo da situação a pior possível para a situação a melhor possível. Então, eu tenho um contínuo aqui que representa, digamos, o estado psicoemocional do indivíduo e a sua capacidade de realização. Tá? Neste ponto da esquerda aqui, eu tenho um indivíduo com alta disfunção psicoemocional. Um exemplo disso pode ser um burnout ou um quadro depressivo. Né? Esse indivíduo não está em condições de realizar. Não está em condições de levar à frente projetos, ideias, cumprimento de metas e assim por diante. No outro extremo, vem o céu de brigadeiro, ou seja, o indivíduo está pleno de si mesmo, acreditando em si mesmo, crente que pode realizar, e pode mesmo realizar, está na maior utilização do seu potencial. Ou seja, aquele pode, aquele faz, aquele realiza, aquele tem segurança, tem autoconfiança. Então, são duas situações completamente distintas, completamente opostas, antagônicas totalmente. No centro deste contínuo, eu tenho aqui um ponto que vamos chamar de ponto de equilíbrio ou ponto neutro. Neste ponto, o indivíduo não tem uma disfunção emocional, psicoemocional significativa, mas ele também não está completamente potencializado para realizar o que precisa. Então, identificados esses 3 pontos, vamos ver qual é a área em que trabalha a psicoterapia, qual é a área em que trabalha o mentoring. E, se quiserem, pode acrescentar o coaching também, porque isso também é válido para o raciocínio com o coaching. Tá? Esta área da esquerda é a área da psicoterapia. E esta área da direita é a área do mentoring. O que é que isso significa? Que leitura eu posso fazer disso? Vamos supor o seguinte. Eu recebo uma pessoa que quer fazer um trabalho comigo, um trabalho de mentoring, então será meu mentorado. De início, eu não consigo identificar nele nenhum obstáculo de natureza psicoemocional. Começamos a trabalhar. Mas, ao longo do processo, vai se revelando nele alguma coisa, impedimentos, obstáculos, desistências, sentimento de falta de poder para realizar qualquer coisa. E eu começo a verificar que eu não consigo puxar esse indivíduo para realizar o melhor mentoring possível com ele. Aliás, na maioria dos casos em que isso acontece, você não consegue fazer progresso quase nenhum. Vou dar um exemplo muito claro disso, que acontece quando, por exemplo, o indivíduo consegue construir um plano de desenvolvimento, aquele famoso PDM que nós ensinamos na formação em mentoring. Ele constrói o plano, mas na hora de colocar em prática, quando eu pergunto a ele, o que é que você vai fazer agora? Então, tem o seu plano, está pronto, está muito bem feito. Agora, eu quero saber quais as primeiras ações que você vai realizar. Ele pode até eleger a ação A, a ação B, olha, eu vou rezar esta e esta. Ok, então, na próxima semana, ou daqui a 10 dias, ou daqui a 15 dias, nós nos reunimos para saber o que é que você fez, saber qual foi o sucesso que obteve, quais os obstáculos que apareceram, e assim por diante. Na semana seguinte, chega o mentorado dizendo que não fez nada. E você pergunta, ele pode até inventar uma série de desculpas e tal. Isso foi a primeira vez. Então, tudo bem. No próximo encontro, você volta me dizendo o que é que fez. E no próximo encontro, ele volta dizendo de novo que não fez mais nada. Então, aí já dá para começar a desconfiar. Bom, ele está pagando a você para fazer o trabalho. E ele, na verdade, ele não consegue levar adiante. Ele sabe até o que tem que fazer. Isso é só um exemplo, um caso. Né? Pode haver outras situações distintas. Ele sabe que tem que fazer, mas não consegue fazer. Então, isso é uma sinalização de que existe por trás de tudo algum problema. E esse problema pode ser de natureza psicoemocional. Você pode conversar com isso com ele? Pode, claro. Então, você vai conversar com ele. E, em relação a isso, você vai dizer, olha, eu estou percebendo que existem obstáculos em você.
há barreiras aí que é necessário transpor, e eu gostaria que você falasse disso. Tá? Nos casos em que eu fiz isso, houve uma revelação realmente de questões de natureza que eu não poderia tratar. Traumas, por exemplo, traumas familiares, questões que não podia realizar porque imaginava que alguém da vida dele, por exemplo, um caso que o pai dizia que essa pessoa era completamente incompetente, incapaz de realizar qualquer coisa na vida, de construir qualquer coisa na vida. Então, quando o indivíduo queria praticar alguma coisa, vinha aquela imagem do pai e dizia a ele, né, ficava aqui, né, aquela imagem, o pai já se tinha ido, mas vinha aquela imagem do pai a dizer que ele era incompetente, que ele não conseguia fazer nada, ele destruía tudo onde punha a mão e assim por diante. Então, num momento desse, né, se você não é psicólogo, você não pode continuar o processo, porque é uma clara indicação de que existe algo que você não pode lidar. Então, o que é que se faz isso? Eticamente, você tem que explicar ao indivíduo que as suas competências não podem permitir que o processo se leve adiante. E é uma questão ética. E se você conhecer algum psicólogo, né, de sua confiança, você pode até indicar. Ok? Então, esse é um caso clássico, entendeu? De trabalhos de mentoring que não podem ser levados adiante. Então, o que é que eu tentei fazer com esse indivíduo? Eu tentei puxá-lo para cá, construir plano, pedir a ele que colocasse em prática. Nessa prática, eu ia avaliando com ele os sucessos e os insucessos, como é que a gente poderia aprender tanto com sucesso quanto com insucesso. E eu tentaria, cada vez mais, impulsioná-lo para a consecução daquilo que ele queria. Mas não dava. Por que não dava? Porque ele não estava aqui. Ele estava neste outro lado da história. Ele estava com um problema de natureza psicoemocional e que eu, como apenas mentor, não tenho nenhuma competência para lidar. Então, neste caso, eu tenho que encaminhar, ou indicar, ou sugerir ao indivíduo que entre em contato com um profissional da área de saúde mental. Então, acho que esse é um exemplo claro, de uma evidência clara, que já se passou comigo, inclusive, né, com um mentorado meu. E eu gostaria de saber se há alguma dúvida em relação a essa explicação, porque a partir daqui a gente vai lançar a conversa com as nossas convidadas. Ok? Ou seja, não podemos nos arvorar enquanto apenas mentores, e não psicólogos, não podemos arvorar a continuar processos em que a pessoa não tem condição psicoemocional de levar adiante. Ok? Pois não, Marcelo? Boa noite, Paulo. Quando você está me ouvindo? Sim. Tá. Quando você colocou esse exemplo, né, e eu fico assim preocupado porque eu vejo que o foco ficou no indivíduo, né, e tem umas dúvidas que a gente, quando vai fazer o mentoring, né, a gente foca no indivíduo, mas esquece que ele tem um contexto. Uhum. Esse contexto é o empresarial. E nesse contexto empresarial, a gente tem questões que talvez, se os valores desse indivíduo eles estão antagônicos aos valores da empresa, isso traz talvez uma falsa leitura psicoemocional. E a pessoa ela não consegue, talvez pela própria característica dela, ela não consegue expressar e identificar esses antagonismos, e às vezes ele, assim, psicoemocionalmente, não é uma pessoa tão despreparada, porque ele venceu algumas etapas na vida, trabalhando. Então, é difícil você analisar só por um aspecto, né? O aspecto do focado no indivíduo. Ficou claro? Sim, é difícil, mas há sinais que as pessoas dão. Eu posso até compartilhar daqui a pouco com vocês um material que é produzido pela International Coach Federation, ICF. Ele diz assim, indicadores de que a pessoa precisa ser encaminhada para um profissional de saúde mental. Então, há situações, entendeu? Assim,
Então, é uma coisa feita para, digamos, para leigos na área da psicologia. Tá? Então, há sinais. Tá? Isso não é só uma questão dentro da empresa, não. Às vezes a pessoa tem, por exemplo, esse indivíduo cujo exemplo eu dei aqui, não tinha nenhuma relação com a empresa. E ele tinha uma questão mal resolvida devida, entendeu? Que impedia que ele realizasse. Entendeu? Então, existem indícios e a gente pode não arriscar, entendeu? Eu sugiro não arriscar. E se houver algum desses indícios, ter uma conversa aberta com o mentorado para levar as coisas adiante. Bom? Mais adiante, você pode voltar com isso já para as nossas convidadas começarem a participar. Carlos, por favor. Só um minutinho. Pronto. Então, Paulo, esse diagrama que você está mostrando, a gente pode incluir também a programação neurolinguística, certo? Sim, pode. Porque eu tenho a opinião assim, né, que a PNL esbarra muito mais em questões pessoais, né, nas avaliações do que efetivamente o mentoring, né? A gente como mentor e coach, a gente consegue dividir bem, né? Mas a PNL, ela entra assim bastante, né? Se eu pudesse fazer uma graduação, eu diria que a PNL, o mentoring entra, não é? O coaching entra mais e a PNL pode entrar até mais do que isso. Se fosse uma gradação, eu diria a você isso aí. Mas pode incluir do lado direito aí a PNL também. Tá. Tranquilo. Ana. Oi, Ana. Bom, então vamos seguir. Então, dito isto, né, criado esse contexto, né, eu vou agora passar a palavra para João, né, porque João tem as duas experiências. João tem a experiência da psicologia, a experiência do método. Então, João, fica à vontade para, dentro dessa conversa aberta, sem pauta, sem nada, né, espontânea, você dar a sua contribuição a esse quadro que nós estamos criando aqui. Tá bem. Olha, primeiro, boa noite a todos, né? Eu também estou aqui em Portugal, estou fazendo doutoramento em educação e queria muito agradecer ao Paulo pelo convite. Eu acho que é sempre uma ótima oportunidade quando a gente pode, né, desenvolver, apresentar um pouco da nossa experiência, porque sim, nós aprendemos muito uns com os outros, né? E eu queria começar essa reflexão, Paulo, dizendo o seguinte: ser mentora e psicóloga é uma faca de dois legumes, meu amigo. Porque, assim, o que acontece? Eu acho que, assim, eu concordo imensamente com o gráfico que você expôs, porque sim, isso é um dado de realidade, né? Claro, quando a pessoa tem esses marcos psicoemocionais muito fortes, e isso geralmente a impede para a ação, né? E não é o que a gente quer numa mentoria, obviamente. Mas eu preciso pensar também em um outro olhar. Aliás, dois, né? São dois pontos de vista. A Sueli, de repente, não sei a opinião dela, vamos ver se a Sueli pensa parecido. Mas a primeira coisa nós sabemos que, infelizmente, há pessoas que têm ainda, nos dias atuais, um certo preconceito com a psicoterapia e não buscam um profissional. E já me aconteceu, né? Vamos lá começar a contar os causos, de uma pessoa que justamente ela precisava de psicoterapia, ela tinha plena consciência da necessidade dela, entretanto, ela buscou uma mentoria com uma psicóloga. De início, né, na fase ainda ali, que eu chamo numa fase muito inicial do rapport, né, da questão do acordo de mentoring, né, o que aquela pessoa vem buscar com a mentoria, isso não ficou mesmo muito claro. Mas, já a partir de uma terceira sessão, ela começou a fazer colocações, e eu explico sempre no início, né, olha, o que é o mentoring? Para você, o que é o mentoring, né? Que expectativa você traz? Porque eu acho que nós precisamos ser extremamente responsáveis em relação a isso, e a fala dela até que foi muito coerente em relação aos propósitos dela, ok, mas segunda, terceira sessão, ela já começou a apontar do tipo, mas o que você acha?
Não, mas olha, isso aconteceu na minha vida porque eu acho que tem uma relação e eu tentava trazê-la para o processo de mentoring e ela tentava me levar, digamos assim, para uma psicoterapia enviesada. E, de fato, para todos aqui, né? Isso ficou numa situação que eu disse, olha, a expectativa que você me deu inicial foi uma, mas as tuas atitudes, a tua fala, a tua angústia em ter algum posicionamento da minha parte sobre o viés psicológico é muito forte. Eu acho que isso é extremamente salutar, né? A gente faz o acordo de mentoring em que se coloca com clareza o que é que você pensa, o que você percebe. Então, por um lado, o que ela precisava e o que ela queria era a psicoterapia, mas ela não admitia, sabe, essa coisa de eu vou buscar, porque infelizmente algumas pessoas ainda acreditam, buscar um psicoterapeuta, né, um profissional da psicologia é quase declarar que eu não sou capaz de resolver as minhas questões, né? Eu não sou suficientemente bom aí, tentando citar um pouco o Winnicott, no sentido de dar conta das minhas demandas, o que obviamente é uma parvoíce, isso não existe, né? Mas esse é um lado. O outro lado, que aí eu acho um lado positivo, sendo eu psicóloga e mentora, de fato, a nossa formação, gente, ela nos dá uma condição para ter esse feeling, para ter esse olhar, para de alguma maneira talvez perceber até, digamos, mais facilmente se o contexto atual daquele mentorado é um contexto viável para a mentoria ou se efetivamente, né, esses impedimentos que ele traz são momentâneos, são superados. Por exemplo, eu já tive mentorada que no meio do processo a mãe faleceu. Então, é óbvio, o processo de mentoring foi suspenso temporariamente, evidente, né, para a elaboração desse luto, mas depois ele foi retomado. Então, eu acho que, assim, como eu disse, é uma faca de dois gumes, porque tem a expectativa que a pessoa traz pelo fato de você ser psicólogo, mas tem, no sentido positivo, a formação que, para mim, né, eu acho que o Sueli pode também se posicionar nesse sentido, né, Sueli? Acaba nos ajudando imensamente nesse feeling, nessa percepção, entende? Porque eu acho que no mentoring a gente tenta reforçar, vamos dizer assim, as forças, aquelas competências, aquelas habilidades, e ao mesmo tempo a gente pode, deve até, eu acho, sinalizar aspectos que não estão assim tão fortalecidos, mas que são essenciais até, por exemplo, para o plano de desenvolvimento funcionar, Paulo. Uhum. Entende? Então, assim, eu acho que por um primeiro olhar, eu diria isso, né? Essa coisa da expectativa que às vezes chega mascarada, não é? E outra coisa que, claro, né? Assim como as pessoas acham que a psicoterapia, de repente, não é uma coisa positiva, mas, ao mesmo tempo, acreditam que o psicólogo tem a solução para tudo. Então, no mentoring, a gente percebe muito isso, né? Eu sempre falo, gente, mentoria é um momento de você poder ajudar o outro, inclusive, para que ele se autodesenvolva, né? Você quer dar autonomia, você não quer ser uma bengala. E muitas pessoas chegam e dizem, o que é que eu tenho que fazer? Eu digo, olha, aí é uma consultoria. A gente está na mentoria, não que eu não possa eventualmente fazer aí alguma sugestão, porque sim, isso é plenamente possível. Mas aí começam os indícios, como você falou, Paulo, sabe? Assim, quando a pessoa também se posiciona dessa forma, digo, opa, peraí, então vamos voltar, vamos dar um passinho atrás, vamos repensar aqui como é que você está, né? E o que é que você tem de expectativa. Porque sim, já aconteceu comigo, dar início a um processo de mentoring e precisar encaminhar para uma psicoterapia, porque não havia mesmo a condição, não é, de evolução. E a pessoa gostaria que eu fosse a psicoterapeuta. Eu falei, não. E eu faço, gente, eu sou psicóloga, eu trabalho com psicoterapia, mas ou você é o meu paciente em psicoterapia, ou você é o meu mentorado, né? Eu trabalho, mas eu não misturo os papéis, né? Mas vamos lá, Sueli, se deixar, amiga, você sabe que a gente entra Só madrugada, fazer um tá? comentário, Mas vou fazer um comentário antes de ele falar. Diga, Paulo. São duas coisas. Eu coloquei no chat o link para vocês baixarem os 10 principais indicadores de que o
cliente precisa ser encaminhado para um profissional de saúde mental. Bom, a outra coisa é o seguinte, você disse uma coisa no início que isso foi muito forte no Brasil, já melhorou bastante. Em Portugal, eu percebo que é muito forte ainda, essa história da pessoa querer se esquivar de dizer que foi para um psicólogo. Né? Porque ainda tem aquela velha história no popular de que psicólogo é coisa de doido. Né? Tem isso. Quando o coaching começou a surgir no mercado, um monte de gente foi fazer o processo de coaching e foi procurar nos coaches psicólogos. Exato. E foi aí que se deu grande confusão do que eu falei, né? Ou seja, queriam a ajuda de um psicólogo, mas na pessoa do coach. Aí. E aí o coach não estava preparado para isso. E agora, nessa vibe de que o coaching, pronto, com todo respeito eu vou dizer isso, tá bem, gente? Mas, infelizmente, o processo do coaching foi denegrido de alguma forma por uma exposição maciça, não é? E aí as pessoas agora se colocam como mentores, mas aqueles que os buscam geralmente não querem mentoria, querem psicoterapia. Mas vamos lá. Veja bem, Paulo citou exatamente o que eu ia trazer, que é fruto da minha experiência também, né? O quanto ainda as pessoas não se sentem à vontade para compartilharem que vão procurar um processo psicoterápico, né? Isso ainda é sinal de que ela está mal resolvida de alguma forma e elas não conseguem assumir isso. Então, daí eu acho que essa busca é muito grande pelo processo de coaching, naquela época inicial, já lá atrás, hoje já temos aí o mentoring também vivenciando essa mesma experiência. Mas, naquele tempo que eu passei fortemente por isso, eram pessoas que queriam esconder das próprias famílias ou esconder de pessoas conhecidas o fato de que estavam buscando um psicólogo. Isso, infelizmente, ainda avançamos muito nesse sentido. Hoje eu conheço muitas pessoas que assumem os seus processos psicoterápicos e até alguns se orgulham muito disso, né? Mas ainda existem as pessoas que são bastante resistentes e que omitem essa informação. Tem pessoas que não querem que isso seja divulgado. Claro que isso jamais sairá do psicólogo, porque o psicólogo não tem nenhum interesse em divulgar quem está fazendo a psicoterapia. Faz parte do contrato esse sigilo. Mas eu não posso, já recebi uma pessoa ou duas assim, e isso tinha que ficar muito claro, né? Se a pessoa estava em busca de uma coisa e me procurando com um sentido, não, isso não podia acontecer. Então, o que eu pude fazer foi aproveitar essa oportunidade e trabalhar com essa pessoa, essa dificuldade que ela estava tendo em assumir aquilo, né? E, uma vez trabalhado, fazer o encaminhamento correto, aquilo que ela queria, né? Mesmo eu tendo as duas formações, sempre ficou muito claro para mim de que forma eu estava atendendo aquele cliente, né? Essas coisas nunca podem ser confundidas. E mesmo aquelas situações onde já aconteceu, por exemplo, onde eu tive uma cliente ela me procurou como psicóloga e fizemos todo o trabalho necessário para que ela pudesse fazer aquele enfrentamento, era uma questão profissional, num caso de assédio que ela tinha vivido dentro da organização, portanto, ela estava muito impactada psicologicamente, mas no desenrolar do trabalho, não é, ela foi transformando aquela experiência negativa na oportunidade e no fortalecimento de si mesma, ao ponto de querer atuar como alguém que trazia uma experiência dentro da organização e queria repassar essa experiência. Ela gostava muito de trabalhar com jovens, a formação de jovens, e esse era o propósito dela. Então, eu percebi que, quando ela conseguiu transformar isso dentro dela, foi um impacto emocional muito grande, porque ela passou por um assédio
muito forte dentro de uma empresa onde ela já estava há bastante tempo, prestes a se aposentar, e aquilo assustou muito, ela ficou muito impactada. Mas quando ela conseguiu transformar isso, ela desejou realmente se preparar para ser orientadora de outras pessoas e pessoas mais jovens dentro da mesma instituição. E aí, neste caso, ela sabia da formação que eu tenho também na área, mas eu preferi que ela buscasse um outro profissional. Ali, realmente, eu me senti mais à vontade e acho que ela não poderia vir a ter algum tipo de dificuldade em confundir os papéis. Então, nesse momento, eu encerrei o processo psicoterápico e fiz o encaminhamento, no caso, inclusive, para Paulo, na ocasião, porque estava em pleno processo aí de formação no mentor e também muito envolvido ainda com coach, e ele recebeu e ela continuou esse trabalho, e, para minha surpresa, ela depois buscou também o próprio desenvolvimento pessoal como coach para dar assistência a essas pessoas que ela gostaria de dar. Então, eu acho esse limite, João, que você traz, é um limite muito delicado, muito importante. Infelizmente, nem todas as pessoas têm, eu não diria nem clareza, porque isso fica muito claro, né? Mas a honestidade de separar isso e fazer o encaminhamento necessário, né? Uhum. Isso é uma conduta profissional que todos nós temos que ter, né? Dentro da nossa ética, dentro do nosso... nós, como psicólogas, respeitamos muito esse senso ético, precisamos disso, e não seria diferente por termos uma formação em coaching ou mentoring, devemos preservar essa mesma ideia, esse mesmo conceito. Paula é uma pessoa que trabalha muito essa ética com os seus formandos, não é? E dá várias orientações sobre isso, mas acho até que esse é um tema tão recorrente que precisa ser realmente mais reforçado. Então, o que a Sueli falou foi exatamente o processo inverso. Na primeira, nós falamos, né? O indivíduo que quer o mentoring não está em condições de ser mentorado. Então, ele foi encaminhado para a psicoterapia. E ela está falando exatamente agora do processo inverso. Ou seja, o indivíduo chegou àquele ponto neutro, ou seja, o problema que existia ou já não existe mais, ou a intensidade dele é tão pequena que não atrapalha, né, o trabalho no mentoring, e aí a pessoa é encaminhada para ser potencializada dentro do processo de mentoring. Então, existe realmente um fluxo nos dois sentidos. Né? Sim. Paulo, se você me permite, eu queria comentar duas coisas da fala da Sueli, que eu acho que são legais. A primeira delas, Sueli, que assim, pronto, eu não sei se mais alguém aqui dos presentes, gente, é formado em psicologia, mas, independente disso, dentro da psicologia existem correntes teóricas, digamos, que nos sustentam nessas nossas leituras, não é? E a minha formação enquanto psicóloga é sustentada na psicanálise. E há uma coisa da psicanálise que a Sueli citou ainda há pouco que eu acho fantástica, assim, nós somos, todos nós, né, somos seres do desejo, nós somos movidos pelo desejo. Vocês todos que estão aqui, por exemplo, inclusive eu, estamos movidos pelo desejo de saber, de conhecer mais, de ampliar os nossos olhares, de remir as nossas dúvidas, por exemplo. Então, o desejo, na verdade, né, assim, é a pulsão, né, que vem, a energia, que faz com que nós passamos deste desejar para a ação. E aí eu acho importante isso que a Sueli colocou, dessa coisa do desejar mudar, desejar crescer. O exemplo que você deu, Sueli, fantástico. Eu quero trabalhar com jovens, porque também, assim, o Paulo deu início com aquele gráfico, mas também eu gostaria de salientar que nós nunca vamos ter, ou pelo menos não é o frequente que nós tenhamos, uma condição extremamente, digamos assim, satisfatória, realizada para entrar no mentoring. Todos nós
Gente, nós somos humanos, nós todos enfrentamos todos os dias alguns dissabores, não é? Alguma situação negativa, nós também temos nossas questões pessoais que em algum momento eu estou mais fortalecido, então, digamos assim, eu encaro a vida mais fortemente, mais alegremente, eu acordo melhor, né? Aquela musiquinha bonitinha, o passarinho cantando, mas tem dia que a gente está de mal com o mundo, tem dia que a gente não quer saber, se pudesse ficar na cama e virar para outro dia, que bom, né? Então, acho que essa condição ótima, a gente não é que a gente não tenha, mas a gente não pode esperar por ela para que as coisas aconteçam, isso é óbvio. Mas, como os indicadores que o Paulo colocou aqui, né? Eu acho muito interessante perceber, por exemplo, o exemplo da Sueli, por isso que eu quis comentar, foi muito bom, porque apesar de uma pessoa que tem aí algumas questões, alguns entraves emocionais, mas ela não estava numa condição de não conseguir agir. Ela não estava tão paralisada, pelo menos foi assim que eu entendi, tá bem, Sueli? Se não foi exatamente isso, você expõe melhor depois, assim, explica um pouco mais, mas foi como me chegou. Então, às vezes, por exemplo, mesmo no mentoring, gente, todos nós vamos encontrar mentorados que em um determinado dia estão cheios de insights, estão cheios de energia, estão de fato, né, colocando em prática aquilo que eles planejaram lá no plano de desenvolvimento, mas tem dias que não, né? Como o Paulo colocou no início, olha, então, e aí, o que você fez essa semana? Diz, Paulo, essa semana não fiz nada. Não deu, cara, não estou bem, eu teve problema, teve isso, alguém ficou doente, sei lá o quê. Mas na outra semana a pessoa vai lá, ótimo, faz parte, né? Nós não somos máquinas, não somos robôs. Mas eu acho que, às vezes, até, mesmo que eu não esteja tão bem, mas se eu estou imbuída desse desejo, eu, de certa maneira, procuro sustentar esse desejo na minha ação e me fortalecer. Então, já houve situações, no meu caso, Sueli, que, por exemplo, não como você, eu não estava em psicoterapia e encaminhei. Na verdade, esta pessoa estava em psicoterapia com um colega profissional e foi extremamente positivo, porque o colega psicólogo, né, no processo terapêutico, estava, sim, trabalhando alguns entraves, digamos assim, dessa pessoa, e à medida em que a psicoterapia ia fortalecendo esse indivíduo, e ela ia conseguindo perceber no mentoring que ela estava tendo conquistas, foi como se como que eu vou explicar isso para vocês, gente? Mas foi como se os dois processos se complementassem e estimulassem ainda mais essa pessoa. Uhum. E aí vem a Diga. história. Não é um ou outro. Os dois Não! podem acontecer paralelamente. Não é? Se a condição psicoemocional do indivíduo já permite que ele vá para o mentoring, ele também pode continuar na psicoterapia. Porque ele também Sim, cresce no lado psicoemocional e se potencializa, não é, pelo método do mentoring. Então, exato. pode acontecer as duas coisas Sim. simultaneamente. Até porque, Paulo, só para complementar, algumas pessoas também olham para a psicoterapia como sendo aquele momento em que você só vai procurar quando você está no fundo do poço. Assim, eu tenho que levantar a nossa bandeira, né, Felipe? Gente, psicoterapia é saúde mental. Você não precisa estar, Deus o livre, né, à beira de uma ponte para se suicidar, para procurar psicoterapia. Porque todos nós temos, sim, os nossos entraves, as nossas histórias, né? O Paulo falou ainda há pouco, situações do passado, às vezes uma figura paterna ou materna, ou mesmo um substituto, mas pessoas que deixaram marcas que às vezes se transformam nas nossas tais crenças limitantes, né? Dos nossos fantasmas, e que às vezes, por exemplo, a gente não consegue avançar em alguma área da vida e não entende por quê, mas você está bem. Você encontra aí mecanismos, né, para driblar, para lidar melhor com isso, mas você está bem. Então, psicoterapia também não é aquela busca que você tem que estar depressivo ou extremamente ansioso, né? Ou de fato, pronto, aí já é um pouquinho diferente. Mas se você tem um transtorno, alguma coisa de uma ordem mais grave, né? Psicoterapia é para todos nós. Eu gosto muito de usar as oportunidades para desmistificar isso também. E como eu coloquei ainda há pouco, e o Paulo reforçou, os processos podem ser complementares. É que psicoterapia é autoconhecimento, né? Não é Sim, só resolução de problemas, é autoconhecimento.
né? Exato. Agora, tem uma coisa também na sua fala que me lembra o seguinte: aqui no Brasil nós não temos muito o conhecimento sobre isso, mas, por exemplo, na América, onde isso tudo começou, existe lá o processo de formação, existe o coach, por exemplo, psicológico, né? Onde você trabalha mesmo dentro da abordagem psicológica, dentro do processo de coach, que poderia, de repente, ter mentoria também, né? Quem sabe aí Paulo não pensa em expandir aí para um viés mais psicológico também, não psicológico do ponto de vista da psicoterapia, não é? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas Exato. levar conceitos, que nós estamos lidando com seres humanos, com suas questões emocionais também, né? E que pode, dentro do próprio processo de mentoring ou coach, eles também se desenvolverem a partir dessa metodologia. É uma pena que aqui no Brasil nós não tenhamos acesso, por qualquer razão, isso ficou bloqueado, não sei, talvez até pelos próprios, essa relação entre coaching e psicologia é um negócio meio complicado, né? Ainda esbarramos nesse preconceito, as pessoas brigam, o conselho reclama, o conselho de psicologia não permite, pelo menos no Recife, não permitia até pouco tempo que psicólogos tivessem essa formação, havia um bloqueio nesse sentido, né? Então, é todo um preconceito. Na verdade, eu acho que existe aí uma gama de conhecimento, tanto no mentor como no coach, como em profissionais dessas áreas que podem ajudar pessoas no seu desenvolvimento, né? Psicoemocional e tudo mais, que poderia ser ampliado, né? Não reduzido, seria mais ampliado, né? Isso aí, pegar o que é bom de cada um, né? Saber como se pode ajudar o ser humano. É verdade. Carlos, antes de passar a palavra para você fazer a sua pergunta, eu queria só lançar uma provocaçãozinha aqui. Nós estamos falando só do problema do outro. E o nosso problema? Qual é o problema do mentor? Não é um ser humano também? Então, eu lembro que ao longo de todos esses anos do meu trabalho, por 2 vezes, eu cancelei o encontro que eu teria com o mentorado, porque eu não estava bem. E aí foram pessoas diferentes e, obviamente, nas 2 vezes em que eu avisei isso a cada mentorado, eles tomaram um susto. Você o quê? Eu digo, eu não acordei bem hoje. Não estou bem da cabeça hoje. Eu não vou ser um bom mentor para você hoje. Eu preciso me resolver melhor hoje, tá certo? E quando tiver melhor, eu vou ligar para você, a gente vai remarcar. Mas você também? Eu disse, mas eu sou humano igual a você. Claro. Tem que olhar esse lado também da coisa, né? Carlos, por favor. Então, Paulo, eu tenho 2 perguntas. A primeira, assim, aberta para todos, né? Não só para João e para a Sueli, para vocês, a audiência, né? A gente tem caso que o mentee, né, o mentor, a mentorada ou mentorado explicita, né, ele diz o problema dele, né? E também tem pessoas, porque existe um certo preconceito, né, com relação a um diretor, um vice-presidente, fazer terapia, tomar remédio antidepressivo, ter insônia, sabe? Aquelas coisas assim de ser humano normal, né? Não está bem no relacionamento, né? Tem alguma coisa que não está bem, né? Como é que a gente faz, né? Porque você percebe que o cara tem um problema, mas ele não explicita, né? Explicita para a gente, né? Como é que a gente vai cavocar isso? Essa é a primeira pergunta. Depois tem uma segunda aí. Para quem é a pergunta, Carlos? Para todos, Sueli. Ah, Para você, para o pessoal. bom, eu acho que é uma coisa que nós temos que nos preparar também, não é? Eu acho que quem está trabalhando com pessoas, lidando com pessoas, né, precisa também refletir um pouco sobre essa abordagem. Essa abordagem, na minha opinião, não precisa ser técnica, sabe?
Eu acho que nós todos que optamos por trabalhar com gente, gostamos de trabalhar com pessoas, nós desenvolvemos naturalmente essa sensibilidade, como você acabou de dizer. Às vezes a pessoa não fala, mas nós sentimos, né? Às vezes nós temos mais experiência, como estou vendo aqui pessoas maduras, né? Como eu também, que já caminhamos e que às vezes num simples relance, no olhar, nós percebemos o emocional daquela pessoa. Nessa hora, eu te diria, eu acho que não precisamos ser profissionais né, mentores ou coaches ou psicólogos, ou tá? Somos humanos, né? E eu acho que as nossas formações nos dão essa sensibilidade, né? Ninguém está aqui por acaso. Todos nós aqui, todas essas pessoas que estou vendo aqui na telinha, estão por uma causa mais do que comum. Todo mundo aqui deve gostar de gente. Todo mundo aqui deve querer ajudar pessoas, senão não estaríamos aqui falando sobre esse tema. Então, e também ao longo da nossa vida já desenvolvemos né, não é só sensibilidade, é uma empatia mesmo pelo sentimento do outro, né? E eu acho que é aí onde nós colocamos. E aí, nesse caso, eu acho que não tem erro. Eu não preciso ter uma formação específica nisso. Sou eu e o outro, não é? Então, é essa prática que nós desenvolvemos por opção nossa, mentores, coaches, psicólogos, professores e tudo mais, né? Nós desenvolvemos, buscamos essas profissões e, naturalmente... Veja, eu costumo dizer, e digo para os meus clientes, eu não sou psicóloga porque eu sou boa em lidar com as minhas emoções. Eu me tornei psicóloga, provavelmente, porque eu precisava aprender a lidar com as minhas emoções e com o autoconhecimento, né? Então, eu tenho muita gratidão aos meus clientes, porque eles não sabem, mas eles me ajudam a ser uma pessoa melhor todo dia, né? Então, eu acho que é isso que nós estamos fazendo. E, na medida que eu vou me tornando uma pessoa melhor, mais sensível, me desenvolvo como ser humano, eu capto melhor essas informações, né? Então, o simples olhar, o simples estar, o mover na cadeira, me faz perceber tudo sobre aquela pessoa, né? É um exercício diário que nós fazemos. Não sei se você concorda, acredito que, né, eu que te escuto sempre aqui, vejo como você é participante, atuante, como você já declarou gostar do que faz, né? Então, eu acho que é um movimento de desenvolvimento mesmo nosso, né? Não sei se respondi ou se tem alguma coisa que... Você respondeu, só tem um complemento aqui, Paulo, rapidinho. A gente tem, eu pessoalmente, né, tenho visto bastante assim chamadas para neurociência aplicada na gestão de pessoas. Se isso é uma coisa que ajuda na nossa formação, né? Você comentou do autoconhecimento, né? E a outra, que eu, por exemplo, estou fazendo um curso introdutório na psicologia cognitiva comportamental, né? Que eu achei assim super interessante a chamada e tal, e tô fazendo para ter uma base, né? A Isso TCC, hoje, né? a TCC é exatamente a abordagem que eu trabalho, né? Eu acho que a abordagem é uma abordagem americana, muito prática e que ajuda muito nos processos de coaching mentoring, entendeu? É diferente de você trabalhar numa abordagem como uma psicanálise. São duas abordagens que eu passei na minha vida que tenho muita gratidão. Inicialmente, a abordagem humanista, do Carl Rogers, né? Essa eu recomendo para todo mundo. Essa daí
É algo que, assim, foi com o Carl Rogers que eu aprendi, tive, inclusive, o prazer de conhecê-lo pessoalmente há muito tempo atrás, no Recife. Eu me tornei pessoa, não é? Foi ali que eu aprendi a estar com a pessoa. Foi a primeira vez que eu consegui sair do problema para me sentir com a pessoa, né? Então, tenho muita gratidão por isso. Isso tem E muito a ver com a depois, função de aceitação do mentor. aceitação. Aceitação do outro. E depois, com o tempo, como eu também trabalhei em organização muitos anos, na área de recursos humanos e com superintendências e pessoas que estavam também nos seus processos de formação, então, eu precisei de uma abordagem mais prática. E essa abordagem, além da humanista, que a gente não tira de dentro de nós, né, é a cognitivo-comportamental. Essa é uma abordagem americana, muito prática, e que te deixa com muita desenvoltura para trabalhar essas questões, tanto na clínica como na organização, abordagem prática. Eu, como sou uma pessoa prática, ela casou muito bem para mim, né? Então, mas são duas. Eu recomendo que vocês procurem livros e leiam muito sobre isso, porque tem vários elementos da psicologia que podem ser perfeitamente utilizados pelo mentor e pelo coach, né? Mas dentro dessas abordagens, né? Deixa eu Eu fazer queria duas Queria só fazer um contribuições. complemento rapidinho, Paulo, para o Carlos, mas que tem a ver com o que você mesmo falou ainda há pouco, Paulo. Porque assim, Carlos, a tua angústia, eu vou dizer dessa forma, foi como eu senti, tá? Como é que eu cascavilho, né? E às vezes, lindo, assim, não precisa cascavilhar. Eu acho que justamente como o mentor não tem essa função de julgamento, pelo contrário, né? A gente tem a função de aceitação, e se você estabelece, né, um bom vínculo, se você tem ali uma aliança fortalecida e a pessoa se sente à vontade, inclusive, porque percebe nas suas atitudes justamente que ela não está ali sendo cobrada ou julgada, é como se talvez, Carlos, assim, meio que naturalmente a pessoa se sinta assim, já à vontade para falar, sabe? Porque também eu me questiono o seguinte: há momentos no mentoring que talvez não seja interessante que a gente aprofunde tanto. Porque, veja, isso causa uma responsabilidade muito forte em quem, por exemplo, até não tem formação em psicologia. Às vezes a pessoa traz para nós alguma questão de ordem mais emocional. E imagine, né, uma pessoa que não tem a formação em psicologia, que talvez não saiba dar o holding, né, o abraçamento, assim, uma palavra estranha, né, mas não consegue talvez dar o suporte necessário, ela pode colocar muito o dedo na ferida, se ela cascavilhar, né, eu estou usando aqui o termo que você trouxe, e depois essa pessoa sai daquele encontro muito abalada, muito mexida, entende? Então, eu acho que, assim, é muito difícil eu te dizer qual que é o limite. Ai, Carlos, vai até aqui, né? A gente não tem isso, porque a vivência é muito própria, né? Aquela realidade é muito pontual. Então, o cascavilhar, entre aspas, eu acho que ele tem que ser feito numa medida do necessário e daquilo que espontaneamente também vem, porque tem aí por trás uma responsabilidade grande. Eu não sei se está claro para ti. Claro, tá claro. Tá perfeito. Eu entendi. Eu Bom, gostaria, só para fechar essa questão aqui, reportar o início da fala do Carlos. Quando ele diz assim, bom, tem um alto executivo da organização que esconde que toma remédio, que tem tudo, mas e aí como é que se fala com esse indivíduo? Bom, dentro das organizações, em geral, quem mais tem sensibilidade para entabular uma conversa dessa é o pessoal da área de recursos humanos, principalmente se houver dentro da área de recursos humanos, psicólogos organizacionais. A Sueli tem essa experiência, de estar junto com executivos que praticamente surtavam. Então, o que é que você faz nisso aí? Bom, eu sou muito a favor de um bom feedback, da sinceridade, mas sempre com muita gentileza e muito cuidado na maneira de falar. Então,
nessas organizações, se isso é uma percepção da área de recursos humanos, de alguém da área de recursos humanos, uma boa conversa, aberta, sincera, não precisa técnica, conversar com o coração com essa pessoa, né? Pode fazer até essa pessoa chegar a admitir, não, eu vou tomar remédio, eu vou fazer minha psicoterapia, né? Então, assim, acho que o que eu quero dizer é que há uma responsabilidade, que pode ser da área de recursos humanos, tá? De ter o olho aberto para esses casos, inclusive na alta gestão. Ok? Agora, tem 4 pessoas com a mão levantada aqui. Gilberto, por favor. Paulo, Sueli, Joe e os demais colegas, me permitam, assim, rapidamente falar um pouco, mencionar um pouco daquilo que a Sueli disse. Não é necessário ser técnico, né? Tem um pouco de sensibilidade. E a minha história pessoal, há uns mais ou menos 30 anos atrás, eu tive uma mudança de trabalho. Eu era um executivo, depois passei a não ser mais, e tive a síndrome do pânico. Isso há 30 anos atrás não era uma coisa muito conhecida, 30 e poucos anos atrás, né? Mas eu encontrei numa daquelas crises de ansiedade, né? Eu fui até o hospital e uma médica me atendeu e disse: você não tem nada, zero, você não tem nada. Mas tem alguns estudos sobre uma doença nova, um sintoma novo, tal, síndrome do pânico. Você tem que procurar um profissional e tal, não sei o quê. E eu tenho um médico particular que eu trato, ele cuida de mim há quase 40 anos, e ele me disse: você não tem nada, então você vai fazer atividade física, eu não vou te dar um remédio, não vou te dar nada, você não tem nada, vá trabalhar. Essa foi a receita que ele me deu. Ok, então isso me fez com que eu estudasse um pouquinho, lesse um pouco sobre isso, enfim, tal. E aí vai de encontro àquilo que nós estamos falando, de que isso me fez com que eu me conhecesse melhor e também tivesse mais sensibilidade para com os outros, né? E a minha última experiência como executivo numa empresa, eu, entre parênteses, até compartilhei com o Paulo alguns depoimentos da minha saída, fez com que eu exercitasse um pouco daquilo que eu vivi e um pouco daquilo que eu aprendi com essas pessoas, com as quais eu trabalhei durante 25 anos, a grande maioria. Então, muitas vezes, claro, eu não sou psicólogo, mas a experiência realmente nos ajuda um pouco nisso. Claro, tem um limite ético e eu me preocupo demais com isso, e eu concordo 100% com o Paulo e da preocupação dele com isso, inclusive no curso que nós fizemos na formação, ele citou várias vezes esse ponto, reforçou, abriu parênteses, falou especificamente, e nós estamos falando aqui sobre ética também. Embora não há necessidade de ser um técnico, mas existe a responsabilidade ética, nós estamos tratando com seres humanos. E eu adoro seres humanos, por isso que eu tenho que cuidar muito bem deles, não é? Porque da mesma forma que gostaria que os outros também cuidassem. Então, realmente, digamos assim, hoje eu me interessei muito por esse assunto, por isso, porque eu tenho essa vontade de ajudar as pessoas, e eu queria saber como é que isso era encarado, né? Eu não sou técnico, mas pelo que eu estou ratificando, né, aquilo que eu pensava, que não precisa ser técnico, desde que seja ou que haja um limite muito claro ético. Isso, para mim, é o mais importante. E eu agradeço realmente a Sueli pela fala, e pelo Paulo também, e para a colega também, a Joana, que realmente estão me deixando, digamos assim, tranquilos, né, para continuar nessa linha que eu sempre tive, embora não profissionalmente, intuitivamente. Eu vou começar profissionalmente como mentor, né, como mentor, então eu me sinto um pouco mais à vontade com relação a isso. Muito obrigado. Desculpe me estender um pouquinho. Vicente. Ativar o mudo é sempre bom. E, bom, acho que são 2 coisas rapidinhas. Uma, com relação à saúde mental dos executivos, né? Eu acho que as empresas estão aprendendo a cuidar um pouco mais dos empregados e que essa doença mental, ou distúrbio, seja o que for,
seja mais conversada, seja mais falada, né? Inclusive, na empresa que eu trabalhava, isso teve uma semana de conscientização sobre isso, e o departamento que eu chefiava, o departamento jurídico da empresa, ficou muito assustado. Assim, me olharam com uma cara meio assim... Quando eu disse, não, eu tive problema, tive uma crise de ansiedade, tive que procurar ajuda, tomo um remédio, que me ajudou muito, faço terapia, e daí as pessoas falam, você parece tão calmo, tão tranquilo. Não, as coisas não são bem assim. Você não tem cara de doido. Parecer calmo, mas não é. Então, e realmente as pessoas que me conheciam muito bem, há muito tempo, diziam, pô, deu para perceber que você mudou. Então, a mudança foi essa. Então, isso aí é uma coisa que, quanto mais se falar, mais cai esse estigma, né? Então, acho que é muito legal, né? Esse tipo de coisa tem que falar mesmo. Uma outra coisa que eu ia comentar é que eu sou advogado. Eu sofro a mesma coisa com relação a esse dois chapéus, né? Porque, às vezes, o problema da pessoa é um problema jurídico. Você não pode atuar como advogado. E eu também faço mediação, e que é um discurso muito parecido com o do mentoring, e já tivemos um caso, o grupo que eu participo, que está ainda aprendendo, casos da Defensoria Pública, pessoas super humildes e tal, e a gente teve que parar um caso, porque uma das partes estava sem condições de tomar uma decisão, né, assim, bem instruída. E disse, olha, nós vamos interromper, a pessoa que estava cuidando disse, nós vamos interromper, por favor, procure seu médico, você está fazendo o tratamento, então procure ele, e depois, se você quiser continuar, volte aqui que nós continuamos a mediação do seu caso. Do jeito que você está, não dá para continuar. Né? E a gente ficava muito, nos alunos ali, caramba, será que é isso mesmo? A gente querendo ajudar a pessoa, e a coordenadora do curso disse assim, olha, não dá. Ela está... cabeça não está boa. Então, a gente tem que parar, a melhor coisa que tem. Então, essa decisão, às vezes é dura, porque você acha que você não está ajudando a pessoa. Né? Mas eu acho que ela tem que ser ajudada por quem pode ajudar, e não com uma pessoa que não está qualificada. Tá? Beleza. Marcelo? Eu posso só fazer um comentário rápido, Paulo? Sim. Eu queria juntar um pouquinho e, ao mesmo tempo, assim, agradecer a fala do Gilberto e do Vicente, porque, Gilberto, você começou falando assim, eu não sou técnico, né? Eu gosto de ajudar pessoas. E eu acho que a fala do Vicente agora é um complemento, assim, fantástico dessa nossa proposta, né? De trabalharmos em prol de ajudar as pessoas. Então, mesmo no caso de vocês dois, né? Pelo que eu estou entendendo, não tem uma formação em psicologia, mas isso não impede da gente desenvolver o respeito, né? A empatia, a sensibilidade de estar ali um pouco no lugar do outro, né? Eu acho que isso não é só do psicólogo, claro que não, a nossa experiência, né? As nossas trocas, o nosso trabalho, as nossas vivências nos ajudam e a maturidade nesse sentido, né? Ela vai vindo com as experiências que nós vivemos. Então, eu acho que pode ser um pouco angustiante, eu senti um pouco na fala de vocês dois agora, um pouquinho de angústia, né? Assim, nossa, eu queria tanto fazer algo pela pessoa, mas vocês fizeram. Eu acho que isso é interessante que a gente olhe, né? Até onde nós fomos, nós ajudamos. E até onde também, como foi agora a fala do Vicente no final, a pessoa também tem condições de receber. Porque muitas vezes a gente espera, a gente orienta, a gente estimula, mas o amadurecimento é de cada um. O tempo é de cada um, né? O timing é totalmente particular. Então, eu acho legal, assim, ouvir a fala de vocês dois e perceber que é essa coisa, né, de lidar. Eu acho que, como se ele diz, eu faço delas minhas palavras. Eu sou maravilhada pelo ser humano, sou apaixonada por gente. E eu acho que, independente de ter a formação, então, em psicologia, é esse feeling que, às vezes, a gente precisa também entender.
E tem um outro ponto que eu queria tocar, mas vamos para frente, deixa a gente tirar as dúvidas, se tiver tempinho eu falo. Vamos lá. Vera. Eu posso, eu não falei, né? Eu estou na Marcelo, espera. Desculpa. Primeiro eu queria agradecer, porque a forma gostosa com que você está mediando esse bate-papo, né? Enriquecendo a gente, né? Com opiniões e com conhecimento de outras pessoas, é fantástico. E eu vejo assim que tem algumas questões que foram levantadas aqui e que eu acho que são fundamentais, porque a gente, nesse processo de mentoring, você tem que desenvolver e fortalecer a pessoa para encarar desafios, né? Que é o objetivo, né? Que se está buscando. E eu vejo na fala do Sueli uma coisa que, para mim, é a coisa mais importante, que é, se você trabalha com pessoas, seja no RH, seja em qualquer situação, como gestor de uma empresa, ou como um advogado de mediação, você tem que gostar de gente. Isso é fundamental. Se a pessoa não gosta de gente, ela nunca vai conseguir fazer com que a pessoa se perceba e que ela consiga ter ferramentas para se fortalecer e superar desafios. E o que a Joana, né? Trouxe também, Joan, né? Isso. Trouxe é fantástico, tipo o seguinte, você não pode dissociar a pessoa do que ela é. Por isso que eu, no começo, quando você colocou aquelas setas antagônicas, né, de mentoring em psicoterapia, eu falei, pô, mas você não pode dividir a pessoa desse jeito. Ela está associada como um todo, ela é um todo. E você, como né, mentor, como coach, você precisa perceber aonde que ela tem que estar se fortalecendo, né? Ou como indivíduo ou como profissional. Isso, essas reflexões que vocês trouxeram, fica muito mais claro para a gente qual o objetivo né, e a responsabilidade da pessoa quando pega uma outra pessoa para fazer esse trabalho. Fantástico, fantástico, Paulo. Parabéns, viu? Eu gostei muito. Obrigado. Obrigado. Oi, Vera. E bem-vinda, não é? À roda de mentoring. Acho que é a sua primeira vez, talvez. Boa noite a todos e a todas. Muito bom estar aqui, né, e ouvir todas essas reflexões, que é uma dúvida, né, que o tempo, eu sou professora a vida inteira, e sempre a gente está diante das pessoas. E então, assim, é a relação, é tudo que conta. E foi muito interessante ouvir a Sueli, tá, Sueli, porque a minha base de relacionamento com pessoas vem de Carl Rogers também, e que eu fiz uma formação, eu estou aqui em Belo Horizonte, e fiz uma formação dentro do modelo de ajuda, que trata da questão da pessoa significativa, né, e tudo isso, e isso, assim, me deu base para tudo, para criar os filhos, com os meus alunos, né? Então, é uma prática muito sensível. E aí, eu até queria seu contato, se for possível, porque raramente alguém cita o Carl Rogers, né? Então, assim, nas conversas onde a gente está, e eu vejo que o caminho dele é esse, né? De que aquela experiência que ele fez, né, no hospital psiquiátrico, né, para trazer a questão da pessoa significativa, né? Então, eu achei bem oportuno, porque não tem como, depois que você faz a formação do modelo de ajuda, você não tem como não trazer, né, Carl Rogers para cima, né? É isso aí. E aí, Vera, quando nós ensinamos as atitudes e comportamentos de mentor, colocado que a atitude prévia, que é uma premissa para qualquer indivíduo ser mentor, é a aceitação. Mas a aceitação no modelo de Rogers, entendeu? Sim. É aquela aceitação incondicional. Claro que, como tudo tem limite na vida, eu vou aceitar o outro até o momento em que enquanto ele merecer a minha aceitação. Se ele der mostras de que não merece a minha aceitação, eu já vou ter que tomar cuidado e saber
isso tudo. Mas tem um momento da personalização, né? Que é quando ele faz a virada. Você ajuda o seu aluno, o seu mentorando a fazer essa virada, que é quando você sai do condicional que você vinha trazendo e você responde com seus próprios sentimentos, né? Porque existe esse momento de fazer isso para que ele possa personalizar a própria fala, né? Então, assim, eu assim, não sou psicóloga, né? Sou professora, mas eu acho que todo mundo... besteira falar isso de todo mundo, né? Mas é bem interessante que as pessoas possam ter ferramentas, ou falar em ferramentas de Carl Rogers, porque tudo é sentimento, né? Ele traz muito sentimento para, assim, para nos guiar, né? Aquela virada que é feita via sentimento. Mas é isso, não quero me estender. Mas, Vera, deixa eu dizer, eu acho que eu te agradeço por essa fala também, porque é uma coisa que me emociona muito, porque eu entrei em contato com essa experiência com o Carl Rogers, né? Estudei na Universidade Católica em Recife, e a base lá é humanista, principalmente. Mas, quando eu decidi fazer a clínica, eu fui fazer o meu estágio, eu tinha que atender as pessoas, né, que chegavam na clínica. E eu lembro bem que os primeiros clientes que chegaram, eu ficava assim, meu Deus, mas qual é a teoria que eu vou usar agora? Qual é o agora? Eu faço o quê? Eu digo o quê? Né? E foi um terror inicialmente, porque eu digo, eu nunca vou acertar fazer isso aqui. Até o dia que chegou um cliente, ele era um drogadito, e aquele rapaz me sensibilizou muito, porque ele se sentia muito só. E ele conseguiu tocar o meu coração com aquilo. E, a partir deste momento, eu não conseguia não estar com ele, porque eu tinha tanto desejo de ajudá-lo que eu queria estar com ele, não é? E foi aí que eu descobri, naquele momento, eu descobri o que era psicologia, o que Carl Rogers queria dizer, né? Eu saí das minhas teorias, eu saí das ideias que eu estava querendo encaixar para compreender aquela pessoa, e eu simplesmente estava com ele, né? Então, e aquilo foi uma grande descoberta, isso eu nunca vou esquecer, não é? Porque você, recém-formada, querendo se descobrir numa profissão, e de repente eu tive aquele insight, e para mim foi a grande experiência, né? Ou seja, Rogers tinha razão e tem razão. O segredo é estar com o outro, e tudo acontece naquele momento, né? Então, aquele rapaz, eu não esqueço nunca, ele me deu essa oportunidade. Ele me tocou de tal forma, ele era tão só no processo dele, que ele conseguiu me tocar. E, ao me tocar, eu consegui estar com ele e consegui ajudá-lo de alguma maneira. Então, obrigada também por trazer o seu amor pelo Rogers, porque, para mim, foi uma grande experiência. Viu? Trazendo isso para o mentoring, você se aproximou muito do que a gente chama de confirmação no mentor. Quando o mentor se identifica, se conecta emocionalmente de tal maneira com o mentorado, que ele dá de si muito mais do que todos esperavam. Quer dizer, o título deste encontro de hoje é os limites entre mentoring e coaching. A gente vê coisas afastadas, mas vê muita coisa, não é? que coincide, né? que se sobrepõe, né? que se amalgama, né? também. Muito interessante. Agora, não sei para vocês que horas são, mas para nós aqui o horário é 1h20 da manhã. Já está friozinho. Eu estou nessa condição, Sueli e João. Então, eu agradeço muito a presença de todos. Né? Mais uma vez, as boas-vindas a quem nunca participou do evento. Eu me esqueci de nomear algumas pessoas, o Rômulo, Cláudia, a Tatiana, acho que eu tinha falado já. E a Vera não tinha falado, mas falei quando ela assumiu a palavra. Tá bom? Então, muito obrigado pela
presença, pela participação, né, grande, né, que tiveram aqui, né, pelas perguntas, pelos comentários, e até uma próxima roda de mentoring. No próximo mês tem mais. Bom? Gente, Tchau, boa gente. noite. Tchau, Tudo de obrigado. bom. Obrigada. Fiquem bem. E até a próxima, né, Paulo? Se Deus quiser. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. Obrigado, foi ótimo, obrigado. Obrigado. Obrigada. Muito bom estar aqui.